Olá, empreendedoras, sejam muito bem-vindas a mais uma conversa desse canal. Hoje eu trouxe algo especial para compartilhar aqui com vocês, para fazer parte da nossa conversa, que é moedas. Olha só, que interessante, moedinhas, estão vendo? Moedinhas. Mas Tamires, por que você está mostrando essas moedas? Qual a intenção disso? O que essas moedas têm a ver comigo, empreendedora? Tamires, qual o tema desse vídeo? Pois é, o tema desse vídeo está diretamente ligado a moedas. O tema dessa conversa hoje é o outro lado da moeda. Ser empreendedora custa caro. Sabia disso? E não custa moedinhas, não. Isso aqui é só mesmo para fazer uma analogia, para poder fazer um paralelo para vocês nessa conversa. Mas ser empreendedora custa caro. Como tudo na vida tem dois lados. Como tudo na vida tem dois polos. Ser empreendedora, se tornar uma empreendedora não seria diferente. Ser empreendedora tem um lado bom e tem um lado ruim. Empreender custa caro. Mas o preço que você paga, o mercado não lhe conta. O preço que você precisa para lapidar essa habilidade de empreender, o mercado não te diz. Mas, custa caro quanto? Por que essa ideia de o preço que precisa ser pago? Que preço? Vamos lá. Para você ser empreendedora, custa o seu tempo. Ser uma mulher empreendedora e uma mulher empreendedora que quer ser desenvolvida, que quer ter sucesso, que quer ter resultado, custa sua energia. Custa também os seus sonhos. Você sabia disso? Eu não quero falar aqui nesse vídeo com vocês como se empreender custasse caro apenas em termos de dinheiro, em termos financeiros. Mas ser empreendedora custa o seu tempo, ser empreendedora custa a sua energia, ser empreendedora custa os seus sonhos. E aqui vai a analogia da moeda. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Esse lado da moeda, a cara, tá vendo? Ela representa, vendo? Ok. Ela representa o que você precisa ser, o que você precisa ter para ser uma empreendedora. O mercado, a sociedade, o mundo dos negócios diz que para você ser uma empreendedora, você precisa se encaixar em um padrão. Se observar, a maioria das moedas, elas têm, ó, a mesma cara, a mesma face. E nesse mundo do empreendedorismo, existe um padrão que é dito para você que quando você vai empreender, você precisa o quê? Você precisa aprender a falar de um jeito. Você precisa fazer dessa forma, seguir por essa lógica, seguir por esse fluxo. Você deve usar a sua imagem desse modelo. Você deve se modelar, modelar a sua imagem nesses formatos. Você precisa se comportar do mesmo jeito que a maioria das que já estão atuando no mercado empreendedor. Você precisa estar em lugares específicos, senão você não é uma empreendedora. E nem uma empreendedora que vai ter sucesso. Você precisa usar essa cor, que é a sua identidade visual, que o seu negócio precisa ter uma cor, que você precisa se vestir desse jeito, que você precisa falar, se comunicar dessa forma, que você precisa estar nos lugares onde a maioria das empreendedoras estão. Tudo igual, né? Tudo igual. Tudo igual. O mesmo caminho para todo mundo. Mas será que é válido? O mesmo caminho para todo mundo vai te fazer chegar onde? Nos seus sonhos? Que é diferente dos sonhos dessas empreendedoras que já estão atuando no mercado há algum tempo? E com isso o mercado deixa subentendido para você que todas as empreendedoras precisam seguir um fluxo igual. Se você está começando agora, faz desse jeito, faz dessa forma, segue por esse caminho, aprende essas coisas aqui para que as pessoas comprem de você, para que vocês sejam vistas. Mas vamos agora para o outro lado da moeda,
que é o tema da nossa conversa. Aqui tem 1, aqui tem 10, embora as caras sejam a mesma. Aqui tem 1, aqui tem 10, aqui tem 5, tem a de 25, tem a de 50. E o que é que esse outro lado quer dizer para você? O que é que esse outro lado que está em oculto significa para você que é empreendedora? Esse outro lado, minhas amigas, é o preço que você tem que pagar para você ser igual a essas outras que estão nesse caminho. Porque se você observar, cada moeda tem um número diferente. Cada moeda, ela tem um valor diferente. Cada moeda tem uma série de produção diferente. Mas isso ninguém te fala. Eu te digo isso por experiência própria. Quando eu decidi empreender no mercado digital, eu vi todo mundo falando, olha, você tem que se falar desse jeito, tem que se comunicar assim, identidade visual, escolhe a cor, fala desse jeito, sua imagem tem que ser assim. Mas cadê o meu valor? Cadê o meu valor? Até caiu aqui a corrente. Cadê o meu valor? Como que eu aplico o meu valor à minha ideia empreendedora? Como que você aplica o seu valor à sua ideia empreendedora? Isso está muito relacionado ao preço que você tem que pagar para você tornar real aquilo que de fato é seu, que é autêntico seu, que é original seu e que não precisa ser modelado nos mesmos moldes que as empreendedoras que já estão atuando no mercado. Isso quer dizer que o seu tempo, ele não vai ser igual ao de quem já está no player do mercado há muito tempo. Principalmente se você estiver começando agora. Esse outro lado da moeda, onde estão os números, que cada uma tem um número diferente, cada uma tem uma série de produção diferente, uma identificação diferente, significa que o seu tempo, lá que eu falei que o que vai te custar é o seu tempo, ele é diferente. Ele não vai ser igual a das empreendedoras que já estão atuando no mercado há 10, 11, 12 anos, 5 anos. Você está começando agora e como que você vai se colocar nos moldes dessa pessoa? Se ela já trabalhou o tempo dela há um bom tempo, como é que você vai se colocar nesse lugar? Isso vai custar caro para você. Outro ponto, o que é que esses números, o que é que esse outro lado da moeda quer dizer? Que cada mulher empreendedora tem um ritmo. Cada mulher empreendedora tem um ritmo. Eu fico chateada quando nós empreendedoras precisamos nos encaixar no ritmo de outras mulheres que já estão no jogo há muitos anos. É muito complicado, não adianta a gente querer seguir o ritmo de quem já está atuando no mercado há muito tempo. Não adianta, porque cada ser humano tem um ritmo biológico, cada ser humano tem um ritmo de fazer as coisas, de executar. Então, como que você vai ser uma empreendedora? Que para você ter sucesso tem que seguir os mesmos ritmos da outra pessoa. Você não tem as mesmas condições dela e vice-versa, né? As possibilidades para você são diferentes das possibilidades que são dadas a elas. Aí a ideia é você precisa entender quais são as suas possibilidades, você precisa entender quais são os seus ritmos. Porque se você não prestar atenção nisso, vai custar caro. Seguir o tempo da outra, seguir o ritmo da outra, vai lhe custar caro. O seu ritmo é a mesma coisa da sua energia. Não adianta você querer seguir o mesmo pico de energia que as outras empreendedoras seguem, porque o seu ritmo é outro. Você precisa conhecer o seu ritmo e isso custa muito caro. O que esse outro lado da moeda, onde estão os números, onde estão as séries de produção, quer dizer para você é que seus sonhos, eles pedem atitudes que muitas vezes não vai ser igual às das outras empreendedoras. Possa ser que você tenha um sonho parecido, mas as atitudes que você precisa tomar nem sempre vai ser igual às atitudes que as outras empreendedoras têm. Você precisa conhecer quais são as atitudes que eu preciso tomar, qual é o preço que eu tenho que pagar para realizar meu sonho como empreendedora, qual é o ritmo que eu tenho que seguir, como que eu vou gastar o meu tempo. São essas conexões que você tem que fazer. E isso custa caro. E isso é cansativo.
E isso muitas vezes torna-se um conflito na sua mente, principalmente quando você fica se espelhando em quem já está lá a degraus de distância. E por que eu estou conversando isso com você? Porque assim, ó, por exemplo, tem empreendedoras que trabalham e empreendem. Esse é o meu caso. Eu trabalho durante a semana e empreendo aos finais de semana. Não sei como é que funciona aí para você. Tem empreendedoras que só o trabalho dela já é o empreendedorismo em si. E isso diz que o espaço que ela tem, o tempo que ela tem para produzir o serviço dela é diferente da empreendedora que tem que trabalhar fora também. Tem empreendedoras que sonham, por exemplo, ter uma casa própria de um jeito, mas tem outras empreendedoras que já têm a sua casa própria. Então, como é que você vai seguir o ser empreendedora como a maioria daí é? Vai, faz assim, fala desse jeito, se veste dessa forma, entra nesses moldes, veste essa cara aqui, ó. Porque aí você vai ser empreendedora, tá? Mas e o seu tempo, e a sua energia, e os seus sonhos, como é que fica? Como é que fica isso? Fica bagunçado. Por si só já é complexo assimilar tudo isso, gerenciar tudo isso. Agora imagina gerenciar tempo, energia e sonho, TES, quando você se compara e iguala o seu movimento empreendedora com o movimento de outra empreendedora. Então, se a gente fosse conversar, por exemplo, por que mostrar a mesma cara? Por que não ser você de fato, né? Por que as pessoas não podem comprar de você sendo você mesma? Por que as pessoas não podem gostar do seu serviço olhando para a sua originalidade, né? Você que está começando, você que está tendo o empreendedorismo aí na sua vida como um paralelo com outro trabalho que você está fazendo, empreender custa caro. Você tem que pagar um preço. É o preço do seu tempo, do que você faz com o seu tempo. É o preço de como você gasta a sua energia. É o preço de você ter atitudes que te levem aos seus sonhos. E essas coisas, elas não estão encaixadas na cara que o mercado mostra, no molde padrão que o mercado mostra. Dizer, ser empreendedora tem que ser assim. Não, não é sobre isso. Tem dois lados da moeda. Quando você quer ser uma empreendedora, você tem que analisar qual o preço que você vai precisar pagar, o que é que você vai precisar investir, como você vai precisar fazer, de acordo à sua realidade, de acordo à quantidade de moedas que você tem, por exemplo. Não tem como você seguir o sonho da outra. Não tem como você seguir o ritmo da outra. Não tem como você organizar o tempo como a outra organiza o próprio tempo. E eu acho assim, sinceramente, um desperdício. Eu acho isso um desperdício, sabe? Porque tem muitas empreendedoras boas, muitas mulheres com ideias maravilhosas para empreender, mas que por vezes deixam essas ideias se perderem, desistem na jornada do empreendedorismo, por quê? Porque não consegue se encaixar nesse molde, não consegue fazer o que eles dizem para você fazer. Não consegue falar daquele jeito, faz cursos e cursos e cursos e cursos e cursos. Mas assim, cada pessoa tem um tom único. Não tem como eu me igualar a fulana ciclana, porque ela tem um jeito e eu tenho outro. Mas aí não te conta que você precisa agregar as suas habilidades e potencializar essas habilidades para você também ser vista, para os seus serviços também serem comprados. E aí eu trago mais um ponto para você. Você precisa analisar a sua combinação de quem você é com a sua disponibilidade de tempo, com o seu nível de energia e com o seu grau de sonhos, as suas quantidades de sonhos. Você tem que combinar tudo isso, fazer uma análise e combinar tudo isso. Ajustar tudo isso em uma única rota. Para que, tudo bem, você precisa pagar um preço, você precisa investir tempo, você precisa doar energia, você precisa agir em prol dos seus sonhos, mas que você tenha uma visão de como você vai fazer isso e que não seja como
o pessoal lá fora está dizendo para você, como o mercado lá fora diz para você, porque senão, além de você ter que dar conta do que você quer realizar, você tem que dar conta em se encaixar naquele molde. É complicado, é muito complicado. Trazendo uma analogia aqui para vocês, por exemplo, não tenho nenhuma caixa aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma caixa. Aqui tem outra caixa. Essas caixas aqui são as onde eu deixo minhas coisas de unha, por exemplo. São caixas diferentes, guardam coisas diferentes, quantidades diferentes. Então imagina que você começou a empreender agora, né? E o mercado diz que você precisa ser desse jeito, se transformar nisso aqui. Os seus sonhos têm que seguir essa linha para você chegar aqui. Porque as outras empreendedoras fazem assim, empreendedora reconhecida de sucesso tem que ser assim. Mas você está começando agora. Como é que encaixa? Como é que se encaixa nesse molde, nesse padrão? Como é que se encaixa? Complicado. E sem falar que aqui elas estão guardando coisas diferentes do que você guarda. Por exemplo, os seus sonhos são diferentes dos sonhos dela. O seu tempo é diferente do tempo delas. O seu ritmo é diferente do ritmo delas. Eu já falei isso aqui, não quero me repetir, não quero ser repetitiva, mas empreender custa caro quando você não quer se encaixar nos moldes, quando você quer simplesmente ser autêntica, original, fazer a sua ideia ser comprada, ser vista e fazer com que seus serviços sejam aceitos e comprados. Custa muito caro isso. Mas você precisa analisar e combinar a sua forma de ser empreendedora com todos esses fatores dentro de uma rota. Você precisa organizar o seu tempo, você precisa entender o seu ritmo. Você precisa ter claro os seus sonhos e construir um caminho até eles. E que esse caminho não vai ser igual com o das outras empreendedoras. Isso você faz com a sua rotina. Isso você faz na sua rotina. Por muito tempo ficou entendido que a rotina, você acordar, tomar café, tomar banho, sai para trabalhar, vai fazer suas coisas, aí volta, almoça, faz almoço, almoça, sai para trabalhar, volta, ajeita as coisas de casa, vai fazer ali um serviço ou outro do seu negócio, depois vai dormir. A rotina, eu já falei, eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, mas a rotina é uma rota menor que te faz chegar em algum lugar. E se você estiver vivendo a rotina de outras empreendedoras tentando se encaixar nesse molde que não combina, não tem a ver com você, você vai se quebrar, você vai se dar mal. Em algum momento nessa caminhada você vai esmorecer, você vai querer voltar, você vai parar, você vai arregar. Essa é a ideia. E tem que ter peito para sustentar essa autenticidade. Tem que ter coragem, confiança, peito para sustentar essa autenticidade, para sustentar essa originalidade, para sustentar o seu fazer diferente do fazer das outras. E eu acho que é isso que torna esse movimento empreendedor único, porque cada empreendedora tem uma forma de ser. Então essa é a conversa que eu quero ter com vocês hoje. Se vocês não me seguem aqui no canal, já se inscreve, me segue não, se inscreve no canal, curte esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é poderoso e que mais empreendedoras precisam assistir, precisam dessa informação. Compartilha com uma amiga que é empreendedora e que está nessa confusão de eu não consigo me encaixar, eu não consigo me encaixar. Não precisa você se encaixar, mas você tem um preço a pagar, que é o seu tempo, como você vai usar o seu tempo, a sua energia e quais são as ações que você vai ter para sustentar os seus sonhos. E me segue lá no Instagram, porque eu tô falando muito sobre rotina lá no Instagram. Eu sou uma professora, eu estou professora, mas que também empreendo. Então é uma realidade meio que paralela. Mas dá certo? Dá certo. Dá certo porque eu não estou tentando me encaixar nos moldes padronizados.
mas eu tô tentando, eu tô fazendo a minha parte em relação à minha rota diária. Então essa é a conversa que eu queria ter com vocês hoje.